Bem, dentro do tema que eu costumo denominar antropologia espacial, eu não posso deixar de falar de alguns incidentes, né, dentro do âmbito dos objetos voadores não identificados. Por que eu costumo usar o termo antropologia espacial? Porque só a questão de se falar de espaço, de conquista do espaço, como nós temos visto aí recentemente, nesses voos supermediáticos, aqueles desenhos que sempre aparecem sobre bases na Lua, viagens a Marte. Então, isso a antropologia consegue explicar. Existe todo um mito com relação a regiões não exploradas. Enquanto nós não pisamos em cada local possível do planeta, inclusive com competições e tal, nós não sossegamos. E isso vem de época para época, todas as civilizações tinham essa mesma característica, inclusive para contar aquelas histórias, né? Olha como isso aconteceu. Então, por isso que há um casamento realmente entre o termo antropologia e essa questão espacial. Isso na verdade vem da nossa busca pelas nossas origens, de onde nós viemos, né? E sempre procurando encontrar uma resposta. Então vamos falar aqui de um caso que vai ser muito interessante, que vai tratar dos objetos voadores não identificados na Antártida. Esse vídeo vai tratar sobre isso. Mas antes que vocês esqueçam, peço aqui, coloque ali o joinha, e aqueles que estão conhecendo a Modernidade Ciência, por favor, se inscrevam e passem aqui, por favor, a acompanhar o canal. Eu vou usar uma das fontes de pesquisa que eu fui consultar anos atrás, adquiri esse livro, um pequeno livro, não tem nada de muito especial, mas trata-se do tal dicionário, diário do almirante Richard Byrd, né? Quem foi o almirante Richard Byrd? Ele é um americano de uma família muito tradicional do estado de Virgínia, um dos primeiros colonizadores do estado, naquelas chamadas plantations que tinham ali. Então teve antepassados bastante famosos, né, relevantes, e ele acaba indo realmente para a Marinha americana. Nasceu em 1888 e foi falecer em março de 1957. O Byrd, ele foi condecorado como herói nacional várias vezes, ele tem várias medalhas, né? Ele lutou as duas guerras, a Primeira Guerra e depois a Segunda Guerra. Ele até já estava, ao começar a Primeira Guerra, ele já até estava na reserva, em função de alguns acidentes que ele havia tido. Na Primeira Guerra, ele acaba se alistando na aviação da Marinha. Ele passa a ser piloto aviador da Marinha, com voos de reconhecimento, e assim ele segue como um piloto da Marinha, né, chegando contra almirante. Na Segunda Guerra ele é reincorporado novamente. Ele é uma das pessoas que, naquela foto clássica do navio em Tóquio, quando há o armistício, ele é uma das pessoas que está ali, teve uma grande relevância, era considerado o mais sênior dos grandes almirantes americanos. E o que ocorre? Em 1946, no final de 46, ele é designado por uma missão chamada High Jump. O que era essa missão High Jump? Por algum motivo, os americanos, a guerra tinha acabado muito recentemente, existiam várias suposições de que os alemães tivessem bases de submarino debaixo, em cavernas na Antártida. Isso é uma das suposições. Se sabia da ligação dos nazistas com a Argentina naquele período da Segunda Guerra, tanto que navios foram capturados, submarinos foram capturados ali no cone sul do Atlântico. Então essa região não estaria, vamos dizer, totalmente desmilitarizada. E os americanos dão o primeiro passo. Ele envia 13 navios, 33 aviões embarcados para uma exploração profunda da Antártida. No final, chegando ali em dezembro de 1946, e ficam até fevereiro de 1947, que ali era exatamente o nosso verão do hemisfério sul. Quem é que estava comandando essa força naval? O Richard Byrd, né?
toda uma parte do outro lado de quem chega pelo chamado Mar de Ross, que é o mar onde está aqui para o lado do Atlântico Sul, mas para o outro lado a Antártida ainda era inexplorada. É claro que no começo do século o norueguês tinha conseguido, a partir dali do Mar de Ross, desembarcando ali, ir até o Polo Sul e retornado, né? Coisa que lamentavelmente o Scott, que estava competindo com ele, que era um inglês famoso, já tratei disso aqui no vídeo sobre o Shackleton, ele acabou morrendo na volta, ele não conseguiu chegar ele percebeu que não ia conseguir chegar no Polo Sul e retornou, e assim, mesmo assim acabou morrendo. Mas vamos ao caso do Byrd. Ele, como piloto, ele também voou, né? Eles exploraram vários locais bem no interior da Antártida. Lembrando que a Antártida é um continente gigantesco, tem 14 milhões de quilômetros quadrados. Bem maior, por exemplo, aqui o Brasil é o quarto continente em extensão, com montanhas muito, muito grandes. Inclusive o Byrd, ele é que descobre um vulcão, né? Um vulcão já extinto, do outro lado ali da Antártida, com esses voos que ele faz. Só que durante esse período que eles ficaram ali, começaram a ter uma série de acidentes. Marinheiros começaram a morrer por acidentes, coisas que caíram em cima deles, transportando. Um dos aviões que acaba colidindo por causa de uma nevasca, então um avião grande, mas morre, mas 2 tripulantes são resgatados quase 2 semanas depois, numa situação muito difícil. Navios são avariados, e essa história de fato não fica muito bem esclarecida, né? Eles cancelam a continuação, eles tinham planejado ficar ali 6, 7 meses. Interessante que o Byrd, essa ocasião em que ele está ali de 46 para 47, já era a 4ª expedição que ele fazia aos polos. Ele tinha começado a fazer uma exploração ainda como piloto ali nos anos 20 no Polo Norte, e pela experiência que ele teve no Polo Norte, depois ele começa a fazer explorações no Polo, para tentar chegar no Polo Sul, no caso da Antártida, né? Bem, se você procurar em registros da Marinha Americana, do governo americano, essa é a versão que é dada para tal da expedição ali. Só que passado alguns anos, como eu disse, o Byrd ele morreu em 57, ele volta pela última vez para a Antártida em 1955, para preparar, ia começar no ano seguinte o ano geofísico internacional, que acaba se decidindo num tratado que vale até hoje, que a Antártida está bloqueada para qualquer atividade que não seja de pesquisa, ciência, né? E como eu disse que o Byrd, ele já tinha estado outras vezes ali, numa das missões, já nos anos 30, ele fica sozinho, ele tem um livro que se chama Alone, ele fica sozinho 7 meses, durante o próprio inverno, e ele começa a passar muito mal, até que ele chama um resgate, e as pessoas que chegam até ali para resgatar vê que ele está numa situação de saúde muito debilitado. Ele não conseguia ficar, por exemplo, dentro da cabana que foi construída muito tempo, porque o aquecimento vazava monóxido de carbono e ele começava a ficar intoxicado, tinha que sair muitas vezes e voltar para conseguir respirar. Há relatos que dizem que isso abalou muito psicologicamente o Byrd, depois dessa experiência, dessa solidão de 7 meses e tal. Mas de qualquer forma ele volta à Antártida logo ali após a Segunda Guerra, né? O que esse livro traz é que um pouco antes dele morrer se descobre que existia um diário, que ele havia feito um diário relatando coisas que ele diz no diário que ele não poderia revelar para o público em geral, e ele só contou isso, os relatos dele, para o pessoal do serviço secreto, do presidente Truman, e para médicos, né, que ele havia avistado num desses voos que ele fez, bem no interior da Antártida. Ele avistou vegetação,
rios ou lagos, animais, né? E o que pesa um pouco nesse livro aqui, que é o Diário Perdido do Richard Byrd, é que ele, em tese, ele pousa esse avião nessa região e encontra humanoides, segundo o relato do Byrd, humanoides que o tratam muito bem e pedem a ele que ele leve uma mensagem de paz para o presidente americano. Então essa é a história do Byrd. Eu vou procurar inclusive links tem uma entrevista clássica que ele dá para a televisão americana. A explicação, como ele era um ícone nacional, um herói nacional, era muito difícil de desqualificar o Byrd naquele momento, né? Quando ele começa a revelar isso, exatamente ali cerca de um ano antes de morrer, né? Então começam a dizer que não, ele já está meio senil, está muito abalado, essas questões lá. Eles não negam que houve mortes nessa missão já em 1946 para 47, mas dizem que em outras missões que foram feitas depois, como Deep Freeze, por exemplo, foi essa missão nos anos 50, que nas 3 edições morreu alguém, né? Morreu alguém, né? Porque é um local extremamente arriscado, né? Mas de qualquer forma o Byrd deixa isso como um relato. Pesam sobre ele algumas coisinhas curiosas, assim como ele se declarava como uma pessoa que passou por avião pela primeira vez sobre o Polo Norte, coisa que após a morte dele se descobriu que, na verdade, a anotação que ele fez, ele modificou depois no azimuth, então não foi bem assim. O companheiro de avião dele declarou isso para um colega, que na verdade a gente fajutou aquilo, a gente não chegou tão perto, porque um avião começou a vazar óleo, e o Byrd fez uma anotação, uma razão. Mas ele era muito jovem na época em que aconteceu isso, não sei de fato se isso foi uma coisa recorrente na vida dele. Agora, que é realmente um fenômeno, um cara que tinha assim, as maiores condecorações como militar nos Estados Unidos, né? Uma família reverenciada na Virgínia, tem museu na Virgínia sobre ele, é um herói nacional, digamos assim. Ele se expor a contar essa história, porque ele foi além. Nesse diário ele diz que o motivo deles abandonarem a Antártida é que objetos voadores, né, muito rápidos, né, abateram alguns desses aviões, danificaram navios. E aí ele monta, inclusive, nesse livro tem um mapa que ele monta o que seria essa cidade que ele encontrou e, na verdade, não sei onde que ele leu, mas existe todo um mito com relação ao grande buraco que existe na Antártida que leva ao centro da Terra, né? Então fica para aqueles que são a cidade de Agartha, né? Então ele fez até um desenho, tem um esquema aqui do desenho da cidade de Agartha. Então, para aqueles aí que gostam dessa parte, eu como cientista social observo apenas como um lado de mais um fenômeno antropológico, né? Não estou aqui para julgar o Byrd, quem sou eu para fazer isso?